Pergunta: e então, o que são esses vários Exus do meio umbandista, dos mais diversos nomes? Pinga-Fogo, Exu Mirim, Exu do Mar, Exu Giramundo, Caveira, Bará, Pedra Negra, Veludo e outros. Vovó Maria Conga: os Exus originais, agentes mágicos universais, não têm um corpo astral, não são um princípio espiritual encarnante e não se manifestam mediunicamente, assim como os orixás. Os orixás seriam os positivos e os Exus os negativos, se estivéssemos falando de polaridades energéticas aos filhos. Mas, a par disso, existem entidades que trabalham na linha vibratória de determinados Exus e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes, assim como os guias e protetores atuam nas linhas vibratórias dos orixás e são indevidamente tomados como sendo a própria vibração deles. Alguns nomes podem parecer estranhos para a compreensão dos filhos mais sensíveis, mas realmente assim o são. Ocorre que há uma confusão entre vibração e entidade. Embora os espíritos que atuem na egrégora umbandista tenham a denominação de Exus, não o são verdadeiramente, pois a vibração de Exu em si não se relaciona com o mundo da forma diretamente, mas sim por intermédio de entidades espirituais que atuam como procuradores na magia de cada Exu, e que se relacionam com as 7 vibrações dos orixás, como falamos inicialmente. Muitos chefes de terreiro utilizam-se dessas confusões para locupletarem-se no mando dos agrupamentos que dirigem, e, escondendo-se em uma falsa inconsciência, dizem estar incorporados de tal e qual orixá, ou este ou aquele Exu, gerando fascinações e obsessões coletivas, caindo terrivelmente nas mãos das organizações de baixa envergadura moral do umbral inferior. Ao percorrermos alguns terreiros ditos de Umbanda, mas que não o são verdadeiramente, verificamos quão distorcido é o conceito sobre a figura dos Exus e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes. Há uma imagem pejorativa de Exu, o que fez com que uma gama de espíritos de certa evolução que vieram à Umbanda desempenhar funções mais terra a terra próprias da linha vibratória de Exu fossem equiparados a falangeiros do mal, sendo até hoje simbolizados por figuras grotescas, com chifres, rabos, pés de bode, tridentes, sendo tal imagem do mal como do diabo em pessoa, pertinente a outros segmentos religiosos e decorrente do sincretismo, não da verdadeira Umbanda. São os genuínos Exus da Umbanda que garantem a segurança dos trabalhos, mantêm a organização e a disciplina, e são grandes combatentes quando em atividades socorristas e de resgates nas organizações malévolas do umbral inferior. Os espíritos que baixam em alguns terreiros dizendo serem Exus, galhofeiros, imorais, deselegantes, de vocabulário impróprio, xingando, enfim, tumultuando o ambiente, não são Exus, mas espíritos doentes, quiumbas obsessores, que comparecem ou por invigilância do médium e consulente ou pela baixa moralidade do grupo mediúnico. Mas essas invasões também ocorrem fingindo-se de caboclos e pretos velhos, pois esses espíritos são mistificadores e tentam fingir o que não são, em processo de assédio para conturbar os trabalhos. É fruto da ignorância dos homens, das suas ambições e vaidades mesquinhas, a exploração desses irmãos doentes, os quiumbas, que em escambos ilícitos moralmente se fazem presentes nas vampirizações fluídicas, tornando alguns terreiros balcão que a tudo resolvem por meio dos despachos pagos e rituais macabros, e em total discordância com as leis divinas e de merecimento individual de cada um. Exu não é o diabo. Exu respeita o karma de cada cidadão e não faz nada que contrarie o livre-arbítrio e o merecimento de cada criatura. Pergunta: é perigoso se trabalhar com Exu? Vovó Maria Conga: os Exus da Umbanda não têm nada a ver com espíritos maldosos, embora não sejam o melhor exemplo de delicadeza amorosa aos olhos dos filhos. São espíritos um tanto endurecidos pela excessiva vivência passada nos rituais de enfeitiçamentos da magia negra, pois já foram destemidos magos. Têm para si pesados karmas gerados por eles próprios e evoluem no caminho do bem como todos. Realizam desmanchos e mantêm a integridade física, etérica e astral dos médiuns, a que se vinculam por compromissos evolutivos mútuos e por fortes laços de ancestralidade, pois ambos já se serviram nos descaminhos da magia usada em proveito próprio e para a desgraça de outrem. São eficazes exaustores, preservando os médiuns de energias deletérias.
O perigo está em cada um, pois é com o arado interno que se estabelecerão as ervas daninhas e os insos, ou as flores e plantas ornamentais, no terreno cultivado pelos filhos à maneira de jardim da vida. Pergunta: o que é entidade e o que são artificiais? Vovó Maria Conga. Entidade é um espírito que um dia habitou a carne e que evolui nas várias coletividades espirituais da aura planetária da Terra. Artificiais são formas, pensamentos, geralmente enfermiças, oriundas das mentes doentias dos encarnados, densas e que são manipuladas pelos magos negros. Têm a aparência astral humana, como se fossem espíritos desencarnados. Algumas, em engenhosas obras de tecnologia maligna, apresentam emoções e sentimentos, acompanhadas de movimentos próprios como se tivessem vida, e são habilmente manipuladas em terríveis rituais de magia negra. Observações do médium. Recentemente atendemos uma consulente no grupo mediúnico de aproximadamente 35 anos, que havia emagrecido 18 quilos em 2 meses. Encontrando-se completamente enfraquecida, viu-se constrangida a pedir licença do emprego, ficando sob atestado médico, o que felizmente não lhe causou maiores danos por ser funcionária pública. Encontrava-se em grave quadro de abatimento nervoso, com sérias dificuldades para dormir, pesadelos constantes e sensação de peso nas costas. Escutava sussurros, palavras que a amaldiçoavam. Na semana anterior ao comparecimento a nosso grupo, sempre que ia pegar no sono, sentia respiração gélida na altura do pescoço, atrás da nuca, o que a fazia sobressaltar-se, dificultando as minguadas horas de sono que conseguia manter. O dirigente, ao desdobrar os corpos dessa senhora em pausada contagem de pulsos magnéticos, facilitou-nos a sintonia, o que imediatamente nos levou a verificar, por meio da clarividência, entidade escura de baixíssima vibração acoplada ao seu corpo etérico, com braços em formato de asas de morcego, sendo que as mãos eram espécie de ventosas que grudavam-lhe nas costas e nos cotovelos. Tinha espécie de garras que lhe penetravam embaixo das axilas, mantendo-o colado na encarnada, literalmente como se fosse uma planta parasita. Esse fato foi confirmado pela evidência de outra médium do grupo. Fomos auxiliados por vovó Maria Conga, que nos informou que se tratava de trabalho de magia negra, previamente contratado por mandante encarnado e que trabalhava junto à atendida com a finalidade de levá-la à loucura. Tinha sido feito um feitiço com terra de cemitério, visando a implantar campo de força de baixa frequência naquela mulher, que rebaixaria suas vibrações para se imantar a forma pensamento artificial vampirizadora, o que seria mais eficaz e duradouro do que a técnica simplória de se manipular espírito sofredor que fica vagueando nas tumbas mortuárias e capelas durante os velórios, se alimentando dos restos fluídicos e últimas energias vitais dos cadáveres. É que o artificial é mais específico e requer maior habilidade desses engenheiros do mal, exigindo análise prévia do alvo visado para se achar a brecha vibratória, geralmente pela localização de ressonância vibratória de vida passada que ainda repercute no encarnado em somatizações da vida presente, e se definir o tipo de forma-pensamento que será moldada para a eficácia do concurso funesto. Efetivamente, a pessoa que estava em atendimento havia sido hábil feiticeira em vidas passadas, o que facilitou enormemente a sua derrocada ante o artificial que lhe fora colocado, já que ainda vibravam em seu inconsciente todos os rituais utilizados em proveito próprio, ao desfavor dos outros. Contudo, tratando-se de pessoa em franco processo de reforma íntima, teve merecimento para a atuação dos Exus que dão apoio aos trabalhos. É autorizada pelos pretos velhos a movimentação desses irmãos, que, quando agem, reestabelecem a justiça, o que está acima dos nossos limitados julgamentos, e não se prende à definição do bem ou do mal como entendemos. O que vovó Maria Conga nos diz é que, quando Exu atua, restabelece-se o equilíbrio kármico e o merecimento individual que está distorcido, o que pode significar, na precária concepção dos filhos, o mal para os agentes que levaram a efeito a prática funesta da magia negra, mas, na verdade, nada mais é que um efeito de retorno das leis que determinam o equilíbrio cósmico. Foi realizado o desmancho do trabalho feito, a desintegração do artificial, e toda a comunidade de desencarnados liderados pelo mago negro contratado foi retida e suas cidadelas no astral inferior foram desativadas.
Compreendemos que os desmandos que tal organização trevosa estava levando a efeito, em muito já tinha ultrapassado o livre-arbítrio dos seus líderes e seguidores, para prejuízo maior da harmonia coletiva. Quanto ao encarnado contratante e ao médium que intermediou com as sombras, não nos foram autorizadas maiores informações, mas aferimos que a justiça do além tem amplitudes que, em certas ocasiões, não nos são devidos maiores detalhes pela nossa limitação de entendimento. Posteriormente, ficamos sabendo do restabelecimento da saúde da consulente objeto dessa narrativa, o que se mostrou de suma importância para o seu prosseguimento rumo à reforma íntima e à evangelização. O equilíbrio distorcido, tendo sido restaurado, fez retornar às condições mínimas adequadas para sua volta ao emprego e às palestras e passes.